Como aumentar a confiança e manter a alegria todos os dias? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós sentimos insegurança, sentimos medo. Isso faz com que a gente tropece, que a gente caia, que a gente recue ou que a gente afunde no momento que a gente precisaria estar focado, seguir adiante e avançar. Ou então, qualquer coisa que acontece, às vezes acaba tirando a nossa alegria. Nós podemos utilizar algumas técnicas que aumentem a nossa alegria, a nossa autoconfiança. E isso ajuda muito. Porém, nós só teremos autoconfiança verdadeira e alegria de verdade se nós aumentarmos a nossa confiança em Deus, em Jesus, pois ali reside toda a fonte do poder. Porque se Deus quiser, Ele pode desligar aquele botãozinho que a gente aperta aqui, que a gente bate no peito quando a gente quer aumentar a nossa autoconfiança. Então, Ele é fonte de todo o poder. As técnicas ajudam, mas se a gente não tiver Deus, nada valerá a pena, nada funcionará. Precisamos lembrar que nós não somos autossuficientes, que Deus nos torna gigantes. E sem Deus, nós nos tornamos pequenos e a gente não aguenta nenhum vento sequer, nem sequer uma brisa, quem dirá uma tempestade. Lembrando que só Deus pode acalmar uma tempestade, não há nenhuma invenção humana que é capaz disso. E Deus sempre nos dará aquilo que a gente pode suportar. Ele nos dá prova que a gente pode estar aguentando. Conforme está em Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, por que às vezes nós temos medo e nos falta autoconfiança? Porque nós desviamos os nossos olhos de Deus. Em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 23, encontramos aquela famosa passagem onde Jesus anda pelas águas. Eu, quando compreendi a verdade que tinha nessa passagem, eu fiquei encantada. E eu vou compartilhar com vocês. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és filho de Deus." Viram que interessante? Jesus colocou a prioridade, orar, mesmo quando o barco já estava partindo.
Quanto a Pedro, ele teve coragem, ele teve confiança em Jesus e se pôs a caminhar sobre as águas. Com os olhos fixos em Jesus, ele seguia adiante. No entanto, quando ele reparou o vento e ele percebeu onde ele estava, olhando para os lados, ele desviou o olhar de Jesus. Com isso, ele perdeu a autoconfiança, ele ficou com medo e começou a afundar, se desesperou e começou a pedir ajuda. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Quantas vezes Jesus nos diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque ele vai segurar a gente no momento que a gente precisar. A dúvida é o oposto da fé. Quantas vezes as coisas estão indo muito bem na nossa vida, está dando tudo certo e a gente duvida, e a dúvida faz com que a gente afunde, que a gente não dê um ré, para que a gente vá para trás, ao invés de a gente seguir para frente. A gente começa a olhar para os lados, a gente se distrai com o vento, com tantas coisas, nos comparamos com outras pessoas, a gente foca nos problemas e a gente se desespera. Se a gente mantiver os olhos fixos em Deus, em Jesus, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas nada vai conseguir nos derrubar. Nada vai fazer com que a gente desista do nosso objetivo, do nosso alvo, porque a gente tem Jesus, a gente tem Deus para nos ajudar nessa jornada. É lógico que nós teremos dificuldades em muitos momentos, as coisas não vão sair conforme a gente esperava. A gente planeja, a gente se organiza, mas a gente não controla as situações que acontecem. Por isso, para que a gente tenha confiança e alegria de verdade, a gente não pode, em momento algum, desviar os olhos de Deus, porque Deus está sempre com a gente. Jesus vai nos segurar pela mão em todo momento, mas a gente não pode desviar os olhos dele. Mantenha os olhos fixos em Jesus e siga adiante com confiança, com fé, com alegria, pois você não vai afundar de jeito nenhum. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e compartilha com outras pessoas, pois assim você vai estar ajudando a levar uma palavra tão bonita como essa para outras pessoas. Lembre-se que o momento com Deus deve estar como prioridade nas nossas agendas e a gente não pode deixar que nada, nem ninguém, nem distração que for, nem vento que for, nos desviar do momento com Ele, nos desviar do nosso olhar para Deus e para Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.